Olá, pessoas, tudo bem? A gente está aqui para mais um Segurança com Leveza, o podcast que quer levar informação para todo lugar. A ideia sempre é trazer informação de qualidade, que você pode usar no treinamento, pode usar no DDS, então aproveita essas conversas que a gente tem e cada vez mais trazendo pessoas diferentes, conversas diferentes, para compor esse ambiente da cultura organizacional. Não dá para fazer segurança sem mexer na cultura. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projet Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Então, a gente tem que ir atrás de combinar tudo isso para poder criar uma cultura de segurança e criar uma boa cultura de pessoas dentro das organizações. Bom, hoje eu vou conversar com a Letícia. A Letícia foi trazida pela Manuela, que está aqui comigo também para me ajudar. Então, a Letícia, a nossa convidada, ela é sommelier de água. Poxa, o que é isso? Ela vai explicar. Mas, em parte, me dá muito orgulho de ter aqui a primeira mulher sommelier de água da América Latina. Então, só por isso, eu já te agradeço demais por você estar aqui. E ela foi trazida pela Manuela. A Manuela foi a minha primeira convidada, né? Foi o primeiro papo que a gente teve, que a gente falou de indústria e tal. E a hora que a Manuela falou assim, eu conheci uma sommelier de água. Eu falei, nossa, a Manuela viaja, né? Mas eu sei que a Manuela não viaja. Então, eu fui lá entender o que era, né? Então, a Letícia, além de ser sommelier de água, especialista em água, não sei se é além, mas eu acho que é uma composição, né? Ela é engenheira química de formação, está há mais de 20 anos na indústria, hoje ela é CEO da Ozio Engenharia, que faz tratamento de água, então ela trabalha há muito tempo com água. E por que a água é importante? Aí ela vai contar para a gente. Manu, antes da Letícia se apresentar, eu queria que você fizesse uma apresentação sua e aí a nossa convidada já se apresenta, pode ser? Legal, tranquilo, Vivi, ótimo, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço muito por você ter comprado a ideia de trazer a Letícia aqui para o Segurança com Leveza. Eu acho que é uma grande participação, primeiro por ser a primeira sommelier de água que a gente tem, certificada, no meio que carece de tanta informação, tanta padronização, informação de forma estruturada e tratada com seriedade. Além disso, a Letícia é engenheira química, então eu também sou engenheira química, estamos aqui num bate-papo entre engenheiras químicas. Sim. E eu fico muito feliz da gente promover esse tipo de conversa, que certamente vai inspirar muitas profissionais também que têm interesse por esse meio, ou que às vezes já estão nesse meio. Então, como eu disse, eu sou engenheira química, você bem falou, sempre tive experiência na indústria química, né? E hoje me considero uma estudiosa de segurança, né? Tenho já um passado em segurança de processos químicos, e hoje me dedico a estudar muito a parte de segurança ocupacional, e por isso que eu tenho tanta afinidade com o podcast de Segurança com Leveza, e acho que é uma iniciativa super nobre de trazer informação boa e acessível para todos, para quem tem interesse. Então, a ideia aqui é a gente entender esse mundo, esse universo paralelo que é da água, né? E eu acho que a água é fonte de vida. A gente aprendeu bem na época dos estudos de ciências na escola que a água compõe aí pelo menos 70% do nosso corpo, do nosso organismo. Então, quando eu ouvi a Letícia falando pela primeira vez, me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, que pessoa fantástica, que nível de conhecimento. E eu acho que a gente tem que fazer com que um componente que é tão importante no nosso organismo seja considerado com essa prioridade que carece, né? Nós somos água, e será que a gente está consumindo isso de forma consciente, séria e comprometida com a nossa saúde? Né? É a reflexão que eu tive ouvindo a Letícia. Então, obrigada, Vivi, mais uma vez, e muito obrigada, Letícia, por ter topado isso, né? Ter aceitado o nosso contato e vamos em frente. Acho que nós vamos ter um bate-papo muito gostoso aqui, é muito leve
e que vai trazer muita coisa boa para quem assistir. Perfeito, Manu. Obrigada a vocês, Manu, Vivi, pelo convite de estar aqui no podcast. Bom, a Vivi já falou de mim, eu sou sommelier de água, e todo mundo fala o que faz um sommelier de água? Bebe água. Todo mundo bebe vinho, bebe cerveja, bebe café, eu bebo água. Eu viajei já Brasil inteiro, né, como engenheira química, instalando equipamentos de ozônio, implantando qualidade, treinamento, pós-parte de fabricação, APPCC dentro das indústrias. Então, o meu mundo já era degustar água, só que eu não sabia como chamava isso, né? Então, eu ficava nas fábricas e é completamente diferente você degustar água direto na captação, na fonte, no poço, na nascente. E eu já senti essas diferenças de paladar, de nuance em nível Brasil inteiro. E nesses 20 anos percorrendo, eu falei, eu preciso me especializar. E na pandemia, eu conheci o Rodrigo Rezende, que ele é formado pela Wine Fine a Fine Water nos Estados Unidos, e ele me capacitou aqui no Brasil para a gente ter todas essas nuances, interpretar tudo aquilo que a gente já tinha como experiência e ter vocabulário, né? O que significava cada coisa que você já sentia degustando água. Sou formada em engenharia química pela Faculdade Oswaldo Cruz e eu já fui fazer estágio ingressando nesse mundo de águas minerais. Então, eu não sei trabalhar com outra coisa a não ser com água. Eu amo nadar também, eu sou apaixonada por natação, então eu nado, faço travessias no mar, então eu estou envolvida muito nesse mundo de água e com ênfase em água limpa, né? Então, águas para cosmético, que é água PW, puro water, águas envasadas, água mineral, água adicionada de sais, água para higienização de frutas. Então, eu me especializei muito em água limpa dentro da indústria. E é isso, hoje eu tenho a Ozion é uma empresa que está há 13 anos no mercado, desenvolvendo equipamentos, tecnologias para manter esse processo isento de contaminação. Dentro deles, a gente é uma indústria de geradores de ozônio, somos uma indústria de placa de Petri também para fazer as validações dessa parte microbiológica, enfim, tudo envolvido para esse mercado de água. Então, a minha vida está envolvida nessa H2O. Mais que 70% de comprometimento, hein? Né? Muito mais. É isso aí. Mais que 100. Me surgiu uma dúvida agora, que eu acho que eu já tinha essa dúvida faz tempo, mas acho que eu nunca tive ninguém para perguntar. Você falou que você faz travessia, né? Sim. Travessia de longa distância. É uma curiosidade que eu tenho, acho que já faz tempo isso daí. Quando você faz a travessia, você não bebe a água, teoricamente não é para você beber a água do mar, porque é uma água salgada, você não deve beber essa água, certo? Sim. Você estando na água, você mantém seu corpo hidratado ou não? Você ainda assim precisa manter uma ingestão constante de água para manter seu corpo hidratado? Acima de, se eu não me engano, de 4 quilômetros, você já tem que estar hidratando. Aí tem os postos de hidratação, de água mesmo, né? Você vira de costa, bebe a água e continua nadando. Mas tem sim a hidratação, porque você está perdendo, né? Caloria. Por mais que você está na água, o seu corpo tem que manter a temperatura está fria da água, o movimento, o nervosismo, né? Eu acho que o que mais pega numa travessia é mental. O que mais pega é mental, assim mesmo, porque a galera começa a entrar numa fobia de longa até a galera já está mais preparada, de curta a gente vê mais isso. Mas é mais mental, é um trabalho mental a travessia. Entendi. Acho que eu tenho essa dúvida faz tempo já. Obrigada. E vamos falar um pouquinho de boas práticas primeiro. Vamos falar da indústria primeiro, né? Você tem operações, você trabalha com sistemas de purificação de água e você tem operação remota. E como é que você faz para capacitar essas pessoas que estão longe de você? Porque, assim, eu entendo muito pouco ou quase nada de microbiologia, mas o muito pouco ou quase nada que eu entendo, eu sei que são coisas muito complexas e muitas vezes você tem que ter um olho treinado para muitas coisas e, enfim, como é que você treina essa galera de longe, assim? Ou você traz todo mundo aqui e distribui? Não, minha segunda paixão chama vídeo. Eu acho que vídeo acelerou muito o conhecimento e desde então eu era muito conhecida no offline, muito.
no mercado de água. E quando veio a pandemia, acho que muita gente teve que se renovar na pandemia. E eu catei o celular e a galera estava com muitas dúvidas entre cheirar garrafão e o vírus vai estar dentro do garrafão, o que eu vou fazer, né? E eu peguei meu celular e simplesmente falei, calma, gente. Calma, a gente está no momento agora que a gente precisa entregar saúde, água é saúde. Então, nós precisamos entender ali o contexto geral do que nós estamos acontecendo, evitar, claro, que nossos colaboradores tenham risco, mas o principal é distribuir saúde e água está muito envolvido nisso. Foi o primeiro vídeo que eu gravei e mandei pelo WhatsApp. E foi muito engraçado porque alguns clientes falaram assim, você não está acreditando? Veio um distribuidor e falou para mim assim, tem uma menina nova falando sobre água. E eles mandaram esse vídeo. Que menina nova? É a Letícia. E aí, depois disso, eu percebi que a gente repetia as mesmas coisas. Eu falei, por que não gravar? E aí eu abri o canal no YouTube, mais para os nossos clientes, explicando sobre a leitura de placa, instalar ozônio. E eu fui vendo aquelas perguntas, e isso aqui é uma dica muito legal, vocês são da indústria, aplica vídeos no dia a dia de vocês, porque o treinamento é muito mais fácil, a comunicação é muito mais fácil. E aí a gente começou a compartilhar esses vídeos. Então o cliente, eu comprei todos os equipamentos de laboratório, como eu faço? Então eu tenho vídeo de como usar autoclave, como usar estufa, como usar um banho-maria, como usar uma bomba de vácuo, como fazer uma análise microbiológica. Eles assistam esses vídeos e depois eu entro como tirar dúvida. Qual é a parte que você não entendeu para a gente poder se aprofundar agora nessa parte? Ou seja, aquele treinamento que eu ia demorar 40 minutos explicando tudo que é básico, né? De estufa, autoclave, bomba de vácuo, né? Eu já resumo ele no foco principal. Instalar ozônio, a mesma coisa. Hoje a gente tem todos os vídeos, a galera instala ozônio de forma online, mandando todos os vídeos. Eu falo que até na minha casa, com as pessoas que trabalham em casa, eu tenho vídeo. Como usar a máquina de lavar, como usar o ferro, porque o meu ferro é um ferro meio tecnológico, que não queima, ele apita, ele tem um monte de coisa. Então as pessoas olham para aquele ferro e falam, meu Deus do céu, como que eu vou usar esse? Então o vídeo, ele veio de uma forma muito prática, de a gente levar esse conhecimento, replicar esse conhecimento. E eu tinha uma coisa muito na minha cabeça também. Pô, eu vou morrer com tudo isso dentro de mim? E se acontecer alguma coisa comigo hoje, como que isso vai ficar tudo dentro de mim? E aí eu fundei a Ozedu, né? A Ozedu é a primeira plataforma dentro do mercado de águas envasadas que tem um treinamento de capacitação técnica online, boas práticas de fabricação para os colaboradores, tem a parte de entender no gerador de ozônio, eu tenho a Ozonflix, que são as nossas lives que ficam lá salvas. Enfim, hoje não tem mais desculpa, né, de falar eu não tenho conhecimento. Você tem a preguiça de pesquisar, porque conhecimento tem tudo aí. E hoje os nossos clientes, até eles já falam assim, fulano, já tem vídeo gravado sobre isso? Eles nem perguntam mais pra gente me explicar. A gente fala, já, manda o vídeo. Isso até é legal até para o pessoal mais técnico, que é difícil a gente ter a nuance de passar todos os detalhes escritos num procedimento. O procedimento é uma leitura e é uma interpretação da pessoa. Então, eu estou até tirando a ISO 17025 no laboratório, eu estou fazendo tudo em papel e tem o link do vídeo. E é muito mais fácil. Quando a pessoa ela entra nova ou ela está ali trabalhando, ela tem isso. Esses dias eu estava numa multinacional e tinha um QR Code em todas as máquinas deles. Eu falei, o que é isso que vocês têm aqui de QR Code? Os vídeos de manutenções preventiva das máquinas. Olha que legal. Então, são ideias simples, todo mundo tem um celular na mão, não precisa ser nada sofisticado, vai ser uma coisa interna, grave e coloca lá. Então, assim, a operação, antigamente era 1 a 1, né? O técnico ia 1 a 1, hoje não. Hoje a gente consegue, através de forma online, de uma forma educativa, levar essas operações e melhor ainda, a pessoa ela dizer como que ela aprende pra gente, porque a gente facilita esse trabalho. Então eu ando muito com o meu tablet, desenhando, gravando videoaula. Internamente, as pessoas aqui da empresa já são treinadas para isso. Pega o equipamento, coloca na parede, faz um vídeo e manda para cliente.
E isso traz uma comunicação muito mais fácil e a interpretação mais rápida, principalmente quando a gente fala de boas práticas de fabricação. Entendi. É direto da experiência de Voices of My Head, eu tenho certeza que a maior parte dos acidentes, e dos pequenos com certeza, dos grandes alguns, não poucos, eles acontecem, você tem um procedimento muito bem escrito, mas ele acontece em alguma coisa que você não consegue mapear. É um deslocamento, é uma válvula que tem um macetezinho para mexer, é um parafuso que não sei o que alguém sabe, já sei que é aquele parafuso lá. Uma vez foi a história do pescoço, foi o pescoço do parafuso que causou tudo isso daí. Mas que parafuso com pescoço, né? E o vídeo você pega isso daí. Então, eu acho que essa iniciativa ela é bem interessante. Eu tenho gostado dessa coisa do vídeo também, né? Não só no podcast, mas na pandemia a gente começou a fazer alguns vídeos na última operação que eu trabalhava e eu acho que dá bastante resultado, fica fácil, né? E aí, se a pessoa tem alguma dúvida ali, naquele lugar que você fala tal coisa, eu não consigo fazer por conta disso, ou eu tenho dúvida disso. Exato. Em última instância, assim, antes de deslocar um especialista para uma operação que está um pouco mais remota, que é a situação da Letícia, você pode fazer uma chamada de vídeo também, né? E pensar junto ali na análise do problema e fazer testes antes de colocar alguém de fato lá, né? A gente está indo para uma era de operações remotas, né? Lembra da frase lá, a fábrica vai operar de luzes apagadas, porque toda a operação vai ser feita remotamente e através de sensores. Então, eu acho legal essa sacada, Letícia, é muito legal. Envolve pessoas e, principalmente, o compartilhamento de experiências, né, de conhecimento. Sim. E uma coisa também que a gente não pode esquecer é que nós estamos circulando com diversas gerações na fábrica, né? Nós temos todas praticamente gerações na fábrica. E essa geração nova, ela aprende muito rápido. Então, são coisas mais resumidas, mais compactas. Então, ele pega aquele pop com 50 páginas, ele olha aquilo e fala... Vai fazer, não vai... Meu Deus do céu, não dá para resumir isso aqui em um vídeo do TikTok, não? Em 1 minuto? A gente, vamos ser sinceros, você lê um procedimento de 50 páginas, eu já escrevi vários, mas lê mesmo, só na hora de revisar, e é esse trechinho aqui só. A gente tem por uma questão histórica, vamos dizer assim, mas hoje, né, com a tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, e essa geração nova, ela tá aqui, tem gente que gosta muito do papel, de pegar, né, de seguir o papel, de ler, de fazer isso. Tá tudo certo também. Só que eu regravei o meu curso de capacitação técnica esse ano e eu peguei o foco mesmo principal e gravei. Gente, é isso. Você quer se aprofundar? Tá lá na apostila. A apostila eu explico como que é a bactéria, como que vai, como que não vai, como que multiplica. Mas no dia a dia você não precisa entender isso. Você precisa entender que a bactéria faz isso, vai acontecer isso, se isso aparecer vai ter isso, você tem que resolver isso. E tô tendo muitos feedbacks legais dessa coisa prática. Porque, às vezes, é um vídeo de 30 minutos que se resume em 4 minutos. E a mensagem foi passada. Né? E aí, ok, você pode ter uma documentação mais completa, que ali tem um histórico, conta uma história, tudo aquilo outro como base. Mas o que impacta na sua... Acho que a pergunta, na verdade, Vivi, é o que impacta na sua operação? O que muda o ponteiro da sua operação? Então, vai ele entender que isso com aquilo... Não, ele precisa entender que para trocar aquele filme é assim que funciona. Ponto final. Então, eu trabalho muito isso aqui dentro da empresa, que é exatamente isso, e os clientes também. O que muda o ponteiro? O que impacta? É isso que impacta? É aqui que nós vamos trabalhar. É aqui que eu vou ter minha atenção. Às vezes a gente está entrando em fábrica e eles querem implantar tudo. Você não vai implantar tudo, você não vai conseguir implantar tudo. Nós temos que implantar o que realmente impacta. Eu tenho um problema, por exemplo, de ferro e manganês na água. Eu preciso monitorar esse ferro e manganês a cada 1 hora. Vamos começar por aqui, porque isso impacta. Se der precipitação na sua água, você vai ter um problema de recall dessa água. Então, isso impacta. Eu vou controlar o lacre, a dimensão. Isso vai impactar no seu produto? Agora vai impactar? Não, isso não vai impactar. É a aparência. A aparência impacta? Impacta.
Mas entre a aparência e qualidade do produto com coisas boiando dentro da água, pô, coisas boiando dentro da água impacta muito estranho, mais. É estranho, causa injúria, né? Então, esse foco, né, de olhar e ser mais direto ao ponto. E o vídeo, ele traz muito isso. Ele traz muito direto ao ponto. É aqui que a gente está indo. É para cá que a gente está indo. Então, acho que implantar BPF hoje dentro das indústrias e utilizar vídeo e QR Code, claro que nem todo mundo pode utilizar o celular na empresa, mas as chefias, as gerências, as coordenação sempre está com o celular. Eles podem ali estar trabalhando isso e estar fazendo esse processo acontecendo. Ou até mesmo, geralmente sempre tem um computador no local, deixa os vídeos gravados ali numa pasta, a pessoa vai lá e assiste e faz. Então, mecânica, manutenção, isso você vê uma agilidade. E principalmente, eu vejo a troca de colaborador. Quando você tem processos mapeados, eu gosto muito de trabalhar também, Vivi, com fluxograma, que é pá, 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 pá. Sabe? Pega aquele procedimento gigante, coloca ali em vários pensamentos lógicos e também ajuda muito isso dentro da fábrica. Por quê? Porque quando você dá comando e direção, agora a direção ela fala, onde eu tô indo? Eu não sei. Também pegar esse documento, criar programas, isso ajuda também muito, porque ele vai bater o olho, vai fazer aquele checklist e vai dando andamento no processo. Então, também é outra coisa que eu trabalho junto com o Custine aí. E eu acho que tem hora que é a hora de aprender, tem hora que é a hora de fazer, né? E na hora de fazer eu preciso do negócio ali fácil, né? E uma pergunta também muito legal, Vivi. Como o seu colaborador aprende? Às vezes não é do mesmo jeito que você aprende. Né? Então, eu tenho aqui diversos colaboradores da empresa. Tem uns que eu dou comando de voz, ele vai. Tem uns que eu tenho que pegar o papel na mão, botar ele escrever, ele sentir, né? Tem uns que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente olha também nossos colaboradores com esse olhar individual, o fluxo começa a ser melhor. Porque, eu aprendo assim, todo mundo tem que aprender assim. Não vai. Não vai. E é sempre bom, e o aprender também é deixar o outro fazer. Eu sou uma pessoa muito agitada. E quando eu pego uma pessoa mais lenta, eu fico imaginando o símbolo da Intel girando assim, ó, tá processando. Há tempo que tá processando. A minha cabeça já voltou. Mas a gente também tem que ter esse tempo, ele tem que processar. Aí ele processa, capta, ele vai. Então, esse também, nós como os líderes, a gente também tem que olhar para aquela pessoa e dizer como ela aprende. Como. Eles não sabem, às vezes, te responder isso. Mas aí você vai testando, né? Vai trabalhando. Eu, por exemplo, o meu marido que trabalha comigo, ele fica no financeiro, eu não posso ligar para ele e falar assim, tem uma proposta assim, eu quero dar tanto desconto. Não, eu tenho que imprimir o papel, tem que levar para ele, tem que dizer, é esse equipamento, é este o valor, aí ele olha, ele faz o cálculo dele, ele anota e fala, tudo bem. E tá tudo certo. Dá mais trabalho? Dá, mas eu sou mais assertiva do que ficar brigando. Sim, com certeza. Né? A gente fica dando murro em ponta de faca, tá, ele é assim, tá tudo certo. Se você me dá um comando de voz, eu vou imaginar, eu vou, tá, já sei o que você está dizendo para mim, tá, já sei as contas, não, pode ser. Mas são pessoas completamente diferentes de aprendizado. E isso também para BPF é muito importante, porque se você fica ali e ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. E aí, quando você muda isso e traz dinâmica e traz eles para eles pensarem, fazer, aí você vê boas práticas de fabricação sendo implantada. Tem muita indústria, só tem papel. Só tá lá escrito bonitinho. Mas a implantação é o mais complexo. Eu tenho conversado muito isso com a Manu. Essa coisa da aprendizagem, né, Manu? Aquele monte de procedimentos que você tranca todo mundo numa sala, as pessoas não sei nem onde estão lá em Nárnia, aí você tranca as pessoas e fica um monte de tempo com as pessoas. E aí você saiu de lá, as pessoas saíram só com 4 horas a menos, né? Ou com 4 horas a mais em Nárnia.
né, na visita dela de Nárnia, e o que de fato você queria fazer, isso não aconteceu. Então, Você sabe, Vivi, eu tenho uma experiência muito legal, que eu estava dando BPF numa fábrica já há uns 4 anos seguidos. E aí você monta slide, você pensa, meu Deus, eu tenho que refazer de novo os slides, porque eu não posso ser o mesmo slide, são 4 anos para a mesma turma. E aí você gasta uma energia com isso. E no último ano eu fiz uma tarefa com eles, eu falei assim, eu quero que vocês escrevam e vocês projetem vocês daqui a um ano dentro da empresa. E a gente vai abrir esse papel daqui a um ano. E eles ficaram parando, olhando para minha cara. Não faz nem sentido. Não, aí eu falei assim, será? O que eu falei de errado, né? E aí teve um colaborador que falou assim, a gente não sabe escrever e nem ler. Aí eu, não tem problema nenhum. Vem aqui do meu lado. Quem sabe desenhar? Eu sei desenhar, então desenha. Quem quer falar para mim aqui no particular, eu anoto para vocês. Não tem problema nenhum. Só que eu parei para pensar e falei assim, faz 4 anos que eu estou fazendo slide, eles não estão lendo. Eles não estão nem prestando atenção no meu slide. No ano seguinte, eu cheguei para dar o treinamento e eles olharam para mim e falaram assim, não tem slide? Não. Você vai fazer a apresentação? Eu falei, me aguarde. Eu fiz um teatro para eles. Aí eu me vestia, peguei uma peruca, um monte de barba, botei camiseta de futebol, chinelo e andei andando na fábrica. E aí, eu posso andar assim na fábrica? Tá correto eu andar assim na fábrica? Aí eles, não tá correto. O que tá errado aqui? Não tá uniformizado, tá com cabelo, tá barba, tá isso, biriri, bararó. Aí eu peguei, enchi minha mão de graxa, e aí eu falei, vou cumprimentar vocês, tocar na roupa de vocês. Não, eu não quero. Aí eu falei, pois é, só que aqui você tá vendo a graxa, você não tá vendo a bactéria. Imagine que tudo isso aqui é bactéria. Ó. E aí foi uma forma lúdica deles, e foi o melhor treinamento. Ou seja, se nós olhar para o nosso... Antes de fazer qualquer coisa, fazer uma pergunta, que nível eu estou apresentando? Aí vai falar, são pessoas mais simples, são pessoas não alfabetizadas. E tá tudo certo, não é para desprezar ninguém. É só para eu usar o meu paladar, usar o meu vocabulário de uma forma correta. Porque eu gastei meu tempo fazendo um monte de apresentação, eles não estavam nem aí para apresentação, acho que o máximo que eles observavam era a figura. E quando a gente muda e traz ali uma coisa mais divertida, mais lúdica, impacta mais do que ficar 4 horas ali falando. Então, isso eu vivenciei na prática. Então, também, quando vocês olharem para o time de vocês, qual é o grau de escolaridade? São pessoas mais simples? Eu gosto muito, a Heineken tem um trabalho muito legal disso, que a Heineken desenha. Então, os procedimentos deles têm desenho. E isso é muito legal também, porque às vezes as pessoas elas ficam muito presas no papel e letra. Procedimento é algo que outra pessoa possa fazer de forma fácil. Seja ela um desenho, seja ela um fluxograma, seja ela um vídeo. Então, a gente tem que mudar o nosso modelo mental hoje em dia, que não é só papel e escrita. E sim a gente pensar como esse conhecimento vai além de mim, vai além da empresa. E aí sim a gente olha para isso e fala, ok, é assim que eu vou trabalhar, é assim que eu vou implantar, é assim que eu vou trabalhar aqui dentro e vou implantar isso. E vai embora. Aí você vê como, quando você chega na fábrica, aí a gente vai fazer revisão. E aí, pessoal, tá certo? Não, tá de barba, igual lá o dia. Eles mesmos guardam as informações. Então, é muito legal. E uma outra coisa também que eu acho interessante de BPF é a diretoria ter coerência no que ela fala. Uma vez eu fui para uma fábrica, a diretora falando, não, minha fábrica tem qualidade, minha fábrica tem isso, minha fábrica tem aquilo, minha fábrica tem... E você fala, nossa, vou entrar numa fábrica top, né? Você vai. A primeira pessoa que eu dou de frente era um colaborador com um rasgo da camiseta desse tamanho aqui, ó. Não importa. Só que as pessoas não prestam atenção, porque... Aí fala assim, ó, o meu time não faz. É porque não tem coerência. Ele olha aquilo e fala, que discurso patético. Eu não me dá nem um uniforme.
E para ela é normal, né? E para a pessoa é normal. Né? Então, a gente tem que olhar. O que a gente mais vê? E a gerência fala, não pode usar esmalte. Tá a gerente com uma unha desse tamanho vermelha dentro da fábrica. Não é. Então, o BPS... A regra não se aplica à gerência ou à direção. Mas eu acho... desculpa interromper, Letícia. Pode falar. Eu acho que você está falando de coisas muito importantes, né? E é importante a gente pontuar aqui, legal para pontuar. Acho que o primeiro aspecto o líder tem que falar a linguagem da sua equipe. E um líder só vai falar a linguagem da sua equipe se ele conhecer a sua equipe e se ele passar tempo com a sua equipe. Né? O que a gente transmite de mensagem não necessariamente é o que o outro está recebendo numa comunicação. E isso é um dilema eterno. Como que você garante que os seus colaboradores tenham a retenção do conhecimento que é fundamental para realizar determinada tarefa ou executar um determinado procedimento? Né? Quando a gente esbarra em situações de auditoria, no fim das contas, numa auditoria, qualquer seja o tipo de auditoria, o que se deseja ver é se quem está realizando o que a empresa preconiza através de um procedimento, sabe realizar e tem também uma análise crítica disso. E como que você mede essa compreensão, essa retenção de conhecimento? Dentro da minha experiência profissional, eu não vejo outra forma, senão através de adequar o diálogo e do líder também passar tempo com a equipe e compartilhar as boas práticas com a equipe. Né? É isso aí. Isso é fundamental. E um outro ponto que também me chama muito a atenção, e eu fico muito feliz de ouvir você dizendo isso, é que liderança é eu fazer o que eu falo, não é só falar, e o que eu coloco de regras, restrições e procedimentos não se aplica a mim. Né? Então, uma direção, por exemplo, que não vai com o EPI adequado na área e que se considera isenta, né, de praticar o que são princípios, normas inegociáveis de uma empresa, é uma baita mensagem, não faça o que eu falo, faça o que eu faço. E as equipes operacionais, elas são extremamente inteligentes em ler as entrelinhas. E através dos nossos gestos, das nossas atitudes, saberem se a gente realmente está querendo dizer o que a gente está falando da boca para fora. Então, eu acho genial você falar isso, parabéns. E um último ponto que eu queria colocar, e você é um exemplo disso, pelo seu perfil, por tudo que a gente já conversou até agora. Liderança se faz no campo, não se faz de forma burocrática dentro de um escritório. Então, isso é um paradoxo que a gente vive atualmente, porque no mundo do online, né, isso facilitou muito os contatos, mas, por outro lado, as coisas acontecem no campo. Você é uma pessoa de campo, você é uma pessoa prática, você é uma pessoa que tem um raciocínio rápido, né? Então, você tem que estar lá, né? Tem que acompanhar as operações de perto. Por mais que o online otimize, mas a gente tem que estar junto. Então, eu só queria reforçar esse ponto, porque às vezes as pessoas acham que remotamente se pode resolver tudo. Né? E liderança é contato com as pessoas, é o entendimento da essência do outro, é passar o recado, passar a mensagem e fazer acontecer. Então, parabéns por isso, viu? Acho que está sendo, assim, riquíssima essa troca de experiências. E concluindo só, Manu, eu acho que quando você coloca na posição de servir, líder tem que servir, não é o liderado que tem que servir você. Você tem que... eu falo assim, nós temos o bastão de abrir e fechar portas. Nós, os líderes. Então, a gente tem que escutar e servir, se doar para as pessoas e entender isso. E muitas das vezes o campo, eu acho que isso a inteligência artificial nunca vai tirar da gente, que é o nosso feeling. É o nosso... essa pessoa ela está falando uma coisa, mas ela está fazendo outra. Não está coerente ali o que ela está fazendo. Então, quando a gente está no campo, vendo um problema real, você fala, me mostra como que você faz. Aí ele vai lá e mostra. Aí você fala, mas você faz assim mesmo? Aí você puxa outro papo. Aí você volta de novo. Me mostra de novo como é que você faz. Aí ele vem a verdade. Aí você fala, mas você... Porque ele se preparou para falar com você,
Aí você tira ele, desconcerta ele de outro assunto, aí você volta de novo, aí ele vai ser o real. Aí você fala, agora eu tô entendendo por que você tá fazendo errado. Porque esse detalhe aqui que você tá fazendo não é assim, é assado. Então, quando a gente se põe no papel de servir, e venda para mim também, eu adoro venda, é um ato de servir, é um ato de ouvir, é um ato de você entender o que aquela pessoa precisa e dar condições para que ela precise. Então, muitas vezes a gente vai na fábrica, a mecânica não tem ferramenta. Não tem. O que ele faz é milagre. Eu li um livro que chama O Mito do Empreendedor. E esse livro do empreendedor, ele fala uma coisa assim, ele fala sobre rotina. E eu odiava a rotina, eu falava, rotina. E esse livro fez eu mudar meu pensamento. Ele falou assim, rotina é o ato de fazer aquela função, aquele detalhe, aquela tarefa da mesma forma sempre. Porque se você não tem rotina, o colaborador novo, ele vai entrar e ele vai fazer do jeito dele. E tá tudo certo, você não pode reclamar. Aí ele sai entre o outro faz totalmente o contrário. Então a rotina, ela traz o jeito de fazer. Ela não deixa você escravo. Mas qual é o jeito que você quer que aquela água saia da sua fábrica? Eu quero que saia com o rótulo aqui, eu quero que saia com a tampa aqui, eu quero que saia com a data aqui, eu quero que o volume saia aqui, eu quero que a garrafa saia azul. Pronto, é o jeito. E vai sempre sair dessa forma. Então, outra coisa que a gente tem muito do liderado, às vezes ele quer inovar demais, ele quer motivar demais o funcionário. Mas meu funcionário está desmotivado. Ele às vezes está desmotivado pela sua loucura, porque cada hora você muda. Porque você tiver a lógica e falar, meu amigo, é aqui, o batidão é esse, vem cá. Meu marido é ótimo para isso. Meu marido virginiano, metódico, ele, é aqui, vem cá, é aqui. Não, ele falou, Letícia, bota o pé no chão. Né? Então, quando a gente está falando de operação, não estou falando de marketing que precisa criar, não estou falando de setor que precisa criar, desenvolver, não estou falando disso. Estou falando da operação, a operação tem que ter o mínimo desvio possível. Né? E isso é rotina, isso é procedimento, isso é documentação, isso é um líder com o olho de botar no trilho novamente, falar, opa, vocês estão vindo para cá, vamos para cá. Tá tudo certo, vocês mudarem, vocês inovarem, mas assim, não é agora. Vamos guardar isso e vamos mudar nisso. Então, liderança, é o que você falou, é muito mais além do que uma cadeira, de um cargo, né? É muito mais além de tudo isso. É realmente você olhar e falar, qual é o meu papel aqui? E é lindo, Manu e Vivi, você vê... eu tenho um colaborador meu aqui na empresa, ele era chapeiro de lanche e veio trabalhar no laboratório. Hoje ele está se formando em técnico de química. Ai, que legal. E você fala assim para ele, Eric, hoje você que vai dar um treinamento de microbiologia. Eu? Sim, você faz análise. É só você explicar como você faz. Não, eu não vou. Você é capaz de fazer isso. E aí você abre a porta e vê a pessoa treinando. É uma alegria que dá de ver a evolução desse colaborador, de falar, tá vendo? As pessoas são capazes. Só que você tem que dar caminho, você tem que dar condição para ela ir, e ela vai voar, né? E isso é o papel de um líder dentro de uma operação. Então, qual é o meu papel aqui? Meu papel é olhar, eu tenho o bastão de abrir e fechar portas, e deixa eu servir o meu time. E aí a coisa começa a mudar, tá? E aí, isso são experiências práticas. A minha filosofia é toda operação tem a cara do chefe, né? Ponto, né? Então, mesmo que seja uma grande operação, vai ter a cara do presidente, porque os chefes vão ter a cara do chefe e tal, com algumas pequenas variações, mas a operação sempre tem a cara do chefe. Né? A pergunta que eu sempre faço quando eu estou dando treinamento é: que cara você quer que tenha a sua operação? Se você não tem rotina, você não tem procedimento, você não respeita, você não tem referência, assim, você é um chefe zoado, é isso que você quer? Tá bom? Bem, lembra que vai ser a sua cara, né? Quando a gente fala do exemplo, tá, vai ser a sua cara. O que você está mostrando para as suas pessoas? Então, eu concordo muito com você, assim, se eu vejo que meu chefe está incentivando uma pessoa a fazer diferente e tal, poxa, eu acho que eu também quero fazer, é possível que eu faça diferente também.
né? E aí eu vou começar a mudar o olhar e vou começar a me encaixar. Eu quero me encaixar nisso ou não, também não. Às vezes é assim, não, eu não sirvo aqui, eu não encaixo aqui. E tudo bem também, né? Mas você precisa ter a cara definida, né? O que você quer, o que combina aqui. E essa coisa do ambiente, quando você vai lá para a neurociência, para a referência, né? Que a gente é ser social, tá? Se eu chegar num lugar organizado, eu vou fazer o possível para me organizar, porque eu quero pertencer àquele lugar. Sim. Então a gente já vai virando o olhar e já vai virando as nossas funções de aprendizagem para como é que eu faço para pertencer a esse lugar. Eu gostei, esse lugar está ok, eu quero pertencer, então eu vou me organizar para pertencer aqui. Se está organizado, se tem procedimento, se tem referência, se tem... Poxa, fica bem mais fácil, né? Agora, se eu chego num lugar que cada um faz o que quer, eu falava para minha equipe, eu falava assim, eu não me chamo Joana, né? Porque tem a expressão a casa da mãe Joana, né? Eu falava, eu não me chamo Joana, né? O negócio organizado, né? Nem sempre do jeito que a gente quer, mas assim, as coisas são organizadas e elas têm que acontecer de maneira organizada. Sim. Eu acho que é um grande diferencial na liderança quando a gente consegue, porque é muita coisa, né? E a gente consegue organizar isso daí. E outra coisa, né, Vivi? Hoje, ter inteligência emocional e autoconhecimento é o básico, né? Uhum. É o básico. Da humanidade, né? Deveria ser, né? Então a gente vê muita indústria ainda que o chefe, ele quer o capricho dele, né? Porque ele não tem maturidade de uma pessoa chegar para ele e falar, meu amigo, você está errado, não é para esse caminho. Então, assim, ser líder hoje no mercado, eu acho que não é questão de ser líder, eu acho que você se sustentar no mercado, ter autoconhecimento seu, né? Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você vai entregar aqui? E o que você quer, né? E o que você quer? E ter a inteligência emocional, porque nós vamos tomar porrada para tudo quanto é lado. Eu estava ontem dando um treinamento aqui de vendas com uma colaboradora nova e estava falando assim, ó, quando a pessoa ela reclama, ela está reclamando do processo, ela não está reclamando de você. Ela fala assim, pô, você me entregou errado. Você tira o pessoal e diz assim, ó, a empresa, o processo entregou errado. Porque as pessoas não têm maturidade de separar isso. Aí ela se chateia, fica brava. Ai, meu Deus, o cliente... Não. Tira o pessoal e olha para o processo. Porque quando a gente olha o processo em si, eu sempre gosto daquela frase, né? Que pessoas e processos eu tenho resultado. E aí, quando eu pego o processo e eu melhoro, tá, aonde eu errei aqui? Eu errei na entrega. Como eu posso melhorar isso? Assim. Então, a gente vai falar para o cliente, ó, obrigado por você me falar isso. Eu já usei, já vou trabalhar, fiz um duplo cheque aqui na empresa, já implantei e isso vai melhorar. Pronto, fica leve. A empresa fica leve. Não fica aquilo, mas fulano falou de mim. Não, então, os líderes também, eles precisam ter essa maturidade. E eu sempre gosto de falar de processo. Quando a pessoa ela chega para mim e fala, isso aqui está errado. O que está errado? Qual é o processo que está errado? Não, mas fulano faz errado. Tira o fulano. O que está errado? Qual é o processo? Porque a tendência é a gente colocar o humano no meio. Aí a gente coloca o humano no meio, coloca sentimento, vira um fuzuê. Aí a gente, tá. Ok, ele errou, tá tudo certo. Beijo, tá? A gente perdoa ele. Vamos pro processo? E isso traz uma velocidade também, né, no dia a dia de fábrica, implantando o BPF, porque eu olho, até para dar feedback, você dá feedback em cima do processo. Mas isso que você está falando se aplica perfeitamente, por exemplo, numa situação de investigação de acidentes. É muito comum a gente ainda ver sempre se buscando o culpado. A nossa cultura é muito de buscar o culpado. Então, algo deu errado, portanto, eu preciso descobrir quem fez aquilo errado e vai pagar pelas consequências. E isso é uma cultura muito rasa, né? Muito superficial, porque a gente tem que olhar o processo, né? Algo aconteceu que fez com que os furos do queijo suíço se alinhassem e aí o evento indesejável acontecesse. Então, isso também é maturidade na liderança. Né? Sim. Mas vamos voltar para a água?
Vamos falar de água, gente, porque a gente já falou de liderança. Nisso. Você falou, eu só queria deixar registrado uma frase que você falou quando a gente fez a nossa reunião de pauta, que a gente é chique, a gente tem reunião de pauta, que você falou o seguinte, acho que tudo isso que a gente está conversando aqui de liderança, eu falo assim, a cultura come estratégia no café da manhã, e eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente tem que criar cultura e tem que... Não tem estratégia que sobreviva, né, se você não criar cultura. E aí, seguindo essa questão da estratégia, os seus clientes, na maior parte, são produtores de água e distribuidores de água. Mais mineradores de água, os fabricantes de água. E aí, esse minerador, ele manda para um distribuidor, ou ele invasa, e aí isso vai chegar lá para a gente consumir, ou em casa, ou dentro das empresas, né? Uhum. Eu te contei uma história que uma vez eu tendo que trocar o fornecedor de água, o moço falou assim para mim, a hora que ele foi um pouquinho de água que eu aprendi na minha vida, que foi assim, mas o bebedouro está do lado do banheiro, e eu tenho desde então, isso tem mais de 20 anos, eu tenho uma restrição de tomar água de garrafão, que é assim, é difícil para mim, quando eu estou em um lugar que a única opção que tem é a água de garrafão. E aí você falou, poxa, mas se o garrafão tá limpo, você tem que saber de onde vem o garrafão, tal, não sei o quê. Uhum. Quando a gente vai para água dentro do nosso local de consumo, seja um consultório, seja a empresa, tal, como que a gente consegue ter uma boa qualidade? Porque às vezes a água saiu boa de lá de onde ela saiu. Mas eu guardo a água junto com o produto de limpeza. Né? Aí a água começa a ficar com um gosto estranho. Aí alguém vai lá e fala assim, bom, mas você está guardando a água do lado do produto de limpeza. Como que o que seria a boa prática? O que seria a boa condição de tudo isso? O que eu tenho que observar quando eu tenho manuseio com a água? Porque às vezes eu tenho filtro, às vezes eu tenho elemento filtrante que ninguém troca, e por aí vai. Sim. Acho que assim, a primeira... Pode falar, Manu. Não, um ponto só para acrescentar é assim, o que é uma análise sensorial de água? Como que eu sei que a água que eu estou tomando ela é boa o suficiente? Né? O que eu tenho que olhar? Quais são os aspectos básicos que a gente tem que acompanhar? Tá. Bom, eu começaria falando o seguinte, se você olhar a água como um alimento, você já mudaria aonde você vai armazenar. Porque você não pega o seu arroz e coloca ele do lado do amaciante, né? Você não pega seu arroz, seu feijão e você coloca no banheiro. Você não faz isso. Quando você vai manipular o seu alimento, você lava suas mãos. É normal, né, da nossa cabeça. Vou cozinhar. Eu vou lá e lavo as minhas mãos. Vou me preparar para aquele momento de cozinhar. Então, os nossos ouvintes aqui, olhe a água como alimento. E quando você olha a água como um alimento, você vai ter os mesmos cuidados de qualquer outro alimento. Seja ele refrigerado, seja ele que tem que fazer uma higienização, seja ele que tem que ser armazenado em lugar seco, isento de luz. Enfim, se você deixar um arroz solto lá no seu armário, vai gerar um monte de caruncho, mesmo que ele esteja escuro, e vai contaminar o restante. Então, olha a água como um alimento. Eu gosto muito também de entender a cadeia produtiva, independente da água, mas é normal as pessoas, às vezes, entender um monte de cadeia produtiva, e o que ela consome todos os dias, ela não entende a cadeia produtiva dela. Da onde vem essa água? Uhum. Todas as águas minerais, em nível Brasil, ela tem um órgão que regulariza tanto o minério, que é a Agência Nacional de Mineração, quanto o alimento, que é a Anvisa. E a gente tem uma outra categoria chamada água adicionada de sais, que é só regularizada pela Anvisa. Em nível São Paulo, Sul, Sudeste, tem pouquíssima água adicionada de sais, mas Norte e Nordeste nós temos bastante água adicionadas de sais. Não estou aqui para defender nenhuma das duas, uma é melhor, uma é pior. Eu quero que você entenda e você avalie para você o que é melhor e o que é pior para você. Uhum. Então, quando eu entendo a cadeia, imagine, uma água mineral tem uma captação, tem um poço, tem uma nascente, que ela é monitorada, a parte microbiológica, pH, condutividade. Então, quando eu vou misturando, eu vou pegando as duas perguntas e vou colocando junto, tá? Então, quando eu olho um rótulo e eu tenho o pH e condutividade daquela água, ali é o meu CPF e RG da água. Então, eu consigo entender a origem daquela água.
Então, eu pego um rótulo de água mineral e olho, essa água tem pH, condutividade e tem o nome da fonte. Eu tenho uma origem. Nenhuma água vai ser igual àquela. Nenhuma. Dificilmente bate pH e condutividade idêntico. Pode ser próximos, mas idênticos não. Então, ali eu já começo a entender. Eu vou para uma água adicionada de sais, eu tenho informação de pH, eu tenho informações de sais, eu tenho informação do que está ali manipulada aquela água. Aquela água é manipulada. Eu pego uma água de torneira, na conta de água está lá escrito lá pH, condutividade, que foi adicionado. Não tem nada de informação ali. Que origem que é aquela água, da onde que veio, para onde que foi. Eu não tenho nada. Então, são categorias diferentes. E aí, quando eu entendo isso, eu vou olhar a indústria. Como essa indústria se comporta no mundo? Porque tem um monte de indústria, tem um monte de nome bonitinho, mas vem os escândalos depois, né? Fulano de tal faz isso na indústria. Ok, vamos tirar a culpa do governo, a culpa da sociedade, vamos colocar nós como um centro de responsabilidade. Pô, eu bebo essa água mineral, eu quero ir lá na fábrica, eu quero entender, ou distribuidor, quando você for lá na fábrica, você pode me mandar um vídeo para me entender? Porque aí, Vivi, pega esse gancho da lavagem do garrafão. Eu vou dizer para você que todas as fábricas lavam o garrafão idêntico? Não. Todas as fábricas têm a mesma máquina? Não. Bem que agora que teve uma nova legislação, a 193 da Agência Nacional de Mineração, as indústrias são obrigadas a atender uma ABNT de validação da lavagem dos garrafões. Semana retrasada eu estava numa fábrica, nós contaminando a 10 a 7 de coliformes. E com 15 segundos de ozônio zerou. 15 segundos de ozônio zerou os garrafões. Então, agora com essa ABNT, a indústria também pode provar para um consumidor desconfiado, por exemplo, como a Viviane, e falar, não, Vivi, você está certa, você é consumidor. Ela fala assim, olha como uma postura industrial é diferente. Não, Vivi, vem cá conhecer nosso processo, deixa eu te mostrar como que a gente lava os garrafões, olha o nosso controle biológico, olha o nosso laudo de eficiência segundo a BNT, olha, você muda a visão do que tem isso. Tem muita fábrica que só invasa água, realmente só invasa. Então, mas tem muita empresa muito séria no mercado, fazendo todo o procedimento. Aqui em Piedade tem uma fábrica que no rótulo vai o distribuidor, o nome do distribuidor no rótulo. Ou seja, ele consegue rastrear qual é o distribuidor, faz cadastro do distribuidor. Se aquele distribuidor não estiver dentro das normas, dentro da cultura, ele é desclassificado. Por quê? Porque para eles levam muito a sério, né, essa entrega dessa água. Então, não dá para a gente generalizar. Então, quando eu olho no meu rótulo, nome da fonte, pH e condutividade, eu estou olhando a origem. E aí todo mundo me faz uma pergunta, qual é a melhor água? Não existe a melhor água. Existe o que você vai fazer com essa água. Essa que é a verdade. Então, aí a gente tem um outro índice que é muito importante para a gente. Depois a nossa produção escreve isso aí, porque é um nome grande, chama resíduo de evaporação. Toda a indústria de água mineral, no rótulo vai estar escrito resíduo de evaporação. Quanto maior o resíduo de evaporação, a probabilidade de você ter mais sabor nessa água. Quanto menor resíduo de evaporação, você vai sentir mais uma doçura dessa água. E aí, de uma forma muito popular, quanto maior o resíduo de evaporação, é uma água mais pesada. Como sommelier, esse termo não existe. É uma água com mais corpo, mas é uma água mais pesada. E quanto menor o resíduo de evaporação, é uma água mais leve. E aí as pessoas falam assim, mas o resíduo de evaporação é leve e tem pH ácido. Não necessariamente. Tem uma água mineral em Fortaleza, a água límpida, resíduo de evaporação dos 300 e pouco e pH 6,8, pH ácido. E com resíduo de evaporação altíssimo. Uma característica única ali de paladar, de rocha. Então, nós temos que separar isso.
Depende muito dos sais, né, que vão compor essa água. Exatamente, que aí por isso que a gente pega esse resíduo total de evaporação. Tá. E aí, se eu pego essa água, por exemplo, vou fazer um chá, resíduo de evaporação mais baixo, é mais gostoso, não oxida a erva, você vai sentir a nuance, você vai sentir o aroma, você vai sentir tudo isso. Se eu pego um resíduo de evaporação alto, eu tenho amargor nesse chá, eu amargo ele, eu tenho gosto de erva queimada. E aí, depende do paladar de cada um. O meu marido, por exemplo, ele gosta de paladar intenso. Então, ele fazer o chá com águas mais TDS, resíduo de evaporações mais alto, o paladar dele agrada. O meu não. Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Então, a gente vai olhar como sommelier isso. Quando a gente entra nos macronutrientes, que são bicarbonato, lídio, flúor, vanádio, selênio, lítio, enfim, são os macronutrientes. Uma água mineral, para ela ser classificada mineral, ou ela tem que ter alguns minérios que estão na nossa legislação, como flúor, lítio, vanádio, sulfurosa, ou é por temperatura, acima de 35 graus Celsius, que ela é hipotermal na fonte, ou por resíduo, por radioatividade, que isso você só vai ver na fonte, depois que você extraiu da fonte, a radioatividade não chega no consumidor, mas tem a radioatividade que combate radicais livres. E aí eu não vou entrar muito no mérito de minérios, porque aí precisa ter uma patente de medicina, mas de uma forma muito simples eu tenho uma má digestão, então eu vou tomar uma água mais bicarbonatada. Eu quero melhorar um pouco o meu cérebro, uma água litinada. Eu quero ter mais digestões, eu não quero tanto usar cálcio e magnésio para fazer tanto uma digestão, um tamponamento no meu sangue por causa das carnes, da proteína animal. Eu posso beber água mais rica em cálcio, mais rica em magnésio. Mas eu acho que a grande magia da água mineral são os micronutrientes de você beber várias águas e ter esses micronutrientes dentro delas. Porque uma vai ter mais vanádio, a outra não tem vanádio, mas a outra tem lítio, a outra tem magnésio, a outra não tem magnésio. E você para com aquele conceito de beber água somente por uma hidratação. Hidratação, qualquer água serve. Até água de torneira serve. Porque você está hidratando a sua célula. Claro que o cloro vai fazer mal para a sua tireoide, mas eu estou falando de sobrevivência, preciso sobreviver. Quando eu olho para a água de uma forma mais nobre e o que eu vou fazer com essa água, aí a brincadeira fica legal. E aonde entra a parte de sommelier? Sommelier, ele entra muito em harmonização. Como eu vou harmonizar essa água com a minha bebida, com a minha comida? Então, assim, é uma experiência muito legal você pegar, por exemplo, uma salada que traz crocância e beber junto com uma água com gás. Porque a água com gás também traz a crocância. Então, você está trabalhando de uma forma única. Você está igualando aquela crocância no seu paladar. É a harmonização por semelhança, né, que a gente fala. Exatamente, a harmonização por semelhança. Ou você pode também fazer um contraste também, que isso também te ajuda. Você pegar, por exemplo, eu estava na Forágua esse ano e eu peguei morango, uma fruta ácida, e peguei uma água alcalina e fiz o oposto. A doçura do morango se exaltou por essa parte oposta. Pode falar nome de marca? Deixa a Letícia falar uma água alcalina. Pode falar nome de marca, senão a Letícia fala uma água alcalina para as pessoas saberem. Pode, assim, a gente tem diversas águas no nosso país alcalinas. Elas estão mais do sudeste para o sul. Mas aqui é muito legal aqui, Manu. Nós temos água mineral aqui em São Paulo, que no próprio terreno geológico, né, na área de proteção, eu tenho água ácida e água alcalina. A minagem, que é água rárida, ela tem exatamente isso. Ela tem uma água extremamente alcalina e tem uma água ácida na mesma área de captação, né? Então a gente tem a Ibirá, que é a famosa Ibirá, a gente tem a Esferrier, a gente tem a Sarandi, a gente tem a Cristal Azul, que é do sul, a gente tem água nascente, que é também de Santa Catarina.
tem diversas águas minerais. Mas, quando a gente tampa um pouco a marca ali e olha o rótulo, porque a vida da água mineral está no rótulo, né? Você olha ali e você fala, pô, eu vou comer um peixe, então eu vou harmonizar. Peixe já traz leveza na sua cabeça. Então, você vai harmonizar com risco de evaporação mais baixo. Pô, eu vou comer um porco já traz pesado, eu vou harmonizar com risco de evaporação mais alto. E aí você vai trabalhando nisso. Água com gás, águas com muito bicarbonato, como a Ibirá, por exemplo, tem muito bicarbonato, são águas muito paladáveis com gás, porque o bicarbonato, junto com o CO2, ele traz um paladar muito gostoso de se beber. Água já com as evaporações mais baixas, você vai ter um gosto mais metalizados. Então, por exemplo, a gente tem água prata. Água prata é uma experiência muito legal para você ver. Se você pegar água prata com gás, é uma fonte. Se você pegar água prata sem gás, é outra fonte. É outra fonte. Ali é uma empresa que tem 2 fontes e ela sabe trabalhar a melhor potência de cada fonte. E nós, como sommelier e como leigos também, é olhar para essas garrafas e falar, legal, o que eu vou fazer com ela? Como que eu vou harmonizar tudo isso? Às vezes você está ali bebendo um excelente vinho, pagando caríssimo num vinho e tomando uma água estupidamente gelada. Você está anulando a papila degustativa. Então, você está perdendo toda a nuance daquele vinho. A água acompanha a temperatura da bebida. Ela não pode sobressair a bebida. Ela não pode, ela tem que acompanhar. E tem um ponto muito relevante que as pessoas não prestam atenção também, Manu. Eu sei que a Manu também gosta dessa parte de sommelier e degustação. A Manu é uma grande estudiosa das coisas. As pessoas não prestam atenção no gelo. Então, ela vai lá, compra água mineral, faz tudo, pega um gelo de torneira e me enfia um gelo de torneira para fazer uma água saborizada ou para fazer alguma coisa. Você acabou com a sua água, né? Então, o gelo também se faz com água mineral. Né? Isso é muito louco. Essa história do gelo é muito louco. Uma vez eu fui para Bonito, e Bonito, a água, todo mundo fala, a água é dura, né? Quem não está acostumado, né? Não bebe suco, tá? Não sei o quê. E eu não bebi suco, tô lá, ou água de garrafinha, ou no refrigerante, eu pedi um refrigerante com gelo, né? Aí passei mal, aí eu falei, nossa, mas eu sou muito burra, não é possível. Eu tô aqui no meu cuidado da água e peço um copo de gelo desse tamanho para tomar, é óbvio que eu vou passar mal. E a gente disse que o gelo vem da água também, não é mesmo? Pois é. Então, o gelo é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado. Então, assim, quando a gente abre nossos olhos, né, tira aquela venda de somente hidratação, e a gente abre os olhos para o que eu vou fazer com essa bebida. Todo mundo se prepara para tomar um vinho. Todo mundo se prepara para tomar aquela cerveja, né? As IPAs da vida, tem até o copo. E aí põe um pouquinho de cerveja, mistura um pouquinho, bota para lá, porque tem que dar cremosidade. Só que a água ela é muito negligenciada. A água simplesmente é para beber. Aí a gente escuta muito assim também. Ah, eu coloquei filtro porque eu tenho preguiça do garrafão. Soa assim no meu ouvido. Eu coloquei filtro porque eu tenho preguiça de cuidar da minha saúde. Né? Eu tenho preguiça de cuidar da minha saúde, porque quando a gente olha uma água de abastecimento público nosso, não dá pra gente fechar o olho e olhar aquilo e falar assim, não, isso aqui é perfeito. E outra coisa, uma perguntinha básica. Quando foi a última vez que você higienizou sua caixa d'água? Que deve estar com uma crosta assim, ó, de areia lá, de terra. A minha eu faço uma vez por ano. Mas a maioria... Eu deixar registrado, eu faço uma vez por ano. Não sei se é suficiente, mas eu faço. Né? Mas ali a gente tem um monte... A gente que é química, a gente sabe que para aquela água ficar branquinha, clarinha, bonitinha, tem um monte de sulfato ali dentro, um monte de produto químico, um monte de coisa que não tira. E já tem estudos também que não tira hormônio e não tira metal pesados. Então, quando a gente fala de saúde, né? Então, quando a gente olha como alimento e saúde, todo mundo fala de sono,
fala de alimentação, fala de exercício físico, fala de suplemento, mas que água você está tomando suplemento? Né? Que água que você está hidratando o teu corpo quando você acorda e fala, tem que beber 500 ml de água. Que água? Né? Qual é o combustível que você está colocando no teu corpo? E isso impacta demais. Que então, nós estamos fazendo o seu café, né? Que água está fazendo o seu café? Então, assim, é pouco falado sobre isso, mas existe aí um trabalho nosso, a Associação Brasileira de Sommelier, o próprio Rodrigo, da gente trazer essa comunicação aos consumidores, né? Deles olharem aquilo e não comprar só por marca. E sim, o que eu vou fazer com essa água? Mudar um pensamento, o que eu vou fazer com essa água? E aí você vai brincando com toda essa diversidade que você tem nível Brasil. Um ponto que eu queria colocar, assim, é claro que a gente não está questionando a qualidade da água captada e que a gente recebe nas nossas residências, não é isso. Mas é que do ponto de vista de que a água é um alimento, a água é muito mais do que ser uma substância inodora, insípida e incolor, que é o que a gente aprendeu na escola. Existe um universo que compõe essa água e que a gente tem que ter atenção a isso, porque se o nosso corpo tem no mínimo 70% de água, tudo isso que compõe a água está dentro da gente. Então, é um balanço de massa, né? O que entra é igual ao que sai, e o nosso organismo tem todo um equilíbrio aí, nutrido por essa água. Então, isso é o que chama muita atenção. E aí, eu queria aproveitar também para pegar um gancho, e como você vê a indústria também tendo esse papel, você já falou um pouco da Associação Brasileira de Sommeliers, mas a indústria também compra e veste a camisa para ter esse papel de educar a população em relação à importância de se tomar água com qualidade, né? E quais são as medidas caseiras que a gente pode fazer na nossa casa para tomar uma água de qualidade? Porque nem todo mundo vai ter um filtro de última geração, nem todo mundo vai limpar a caixa d'água uma vez por ano, ou que seja, né? Então, a indústria entende essa importância, até porque tem um nicho de mercado aí muito grande, né? O brasileiro, a gente estava batendo um papinho antes, não é das populações que mais bebe água no mundo. Então, comenta isso um pouco para a gente também, Letícia. Olha, Manu, eu acho ainda que as empresas ficam muito batendo na tecla de pH. E olha quanta riqueza a gente falou de uma água mineral. Mostrar uma captação, mostrar a história, mostrar os minérios. Eu acho que tem uma narrativa muito maior do que só pH, tá? Eu acho que a indústria pode fazer coisas muito melhor. Há 3 semanas atrás, eu estava palestrando num congresso da Ibirá. A Ibirá chamou todos os distribuidores e capacitou esses distribuidores falando sobre a geologia. Eu fui falar sobre geologia, nós vamos falar sobre sommelier, teve um médico falando, teve apresentações. Então, assim, isso falta ainda na indústria. Tá? A indústria ainda ela é um pouco omissa nisso. Ela poderia trabalhar e desenvolver mais e parar só da tecla de pH. pH é um dos índices. Nós temos várias outras coisas para trabalhar. Os distribuidores, eles já estão com a cabeça um pouco mais aberta. Os distribuidores me procuram, a gente conversa, eu tento conversar para eles, falar, faz uma outra conversa, apresenta um outro mundo, leva eles para uma outra linha de raciocínio. Em alguns distribuidores a gente está tendo alguns sucessos sobre isso, tá? Porque a gente tem também distribuidor de água e a gente tem entregador de água, que é diferente. O cara só entrega água. E o distribuidor, ele realmente quer entender todos esses parâmetros. Na nossa residência, nós temos que armazenar nossa garrafa, nosso garrafão em lugares corretos, né, isento de produto químico, de fumaça, de poeira. E uma coisa muito importante, Manu, as pessoas não higienizam o bebedouro. E eu sempre dou assim, gente, vocês têm um copo. Vocês bebem nesse copo durante 3 meses sem lavar ele? Aí o cara, não. E por que esse bebedouro fica 3 meses sem lavar? Então, assim, a indústria faz um trabalho muito sério de lavagem, de garantir. Aí a pessoa vai lá, male passa um pano no garrafão,
Pega uma caneta, fura, pá, e vira. Não tira nem a tampa, né? Por isso, mais uma vez, se você olhar aquele garrafão como um alimento, você não vai fazer isso, porque você não vai pegar uma fruta que caiu no chão e comer. Você vai lavar, você vai ter os mesmos cuidados. O garrafão de 20 litros é a mesma coisa. O bebedouro é a mesma coisa. Você precisa ali trabalhar isso e fazer essa higienização, fazer todo esse processo. Letícia, eu não tenho cacife, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Será mesmo? Você está priorizando a sua saúde? Porque geralmente você tem dinheiro para comprar cerveja, cachaça, bebida, né? Se realmente você não está priorizando a saúde, porque pensa bem, você pegar um garrafão de 20 litros, vamos tirar uma Ibirá, que a Ibirá custa R$30, mas um garrafão de 20 litros, a média custa R$12. O litro é muito barato, né? Pelo impacto que isso faz na sua saúde. É muito barato. Então, assim, ó, se você puder priorizar tomar uma água mineral, a sua saúde te agradece. Ah, eu não tenho água mineral. Então, escolha um bom filtro que você mede. Ah, Letícia, como que eu vou medir isso? Simples, galera. Vai numa loja de piscina, compra aquela soluçãozinha amarela que mede cloro, custa R$10, põe a água no seu filtro, pega a água do seu filtro e pinga. Se ficar amarelo, o seu filtro não está tirando cloro. Nem o que ele está te prometendo, ele está fazendo. E comente aqui que a Vivi vai depois olhar se vocês fizeram esse teste. Não, porque eu tô aqui pensando como é que eu vou resolver meu problema aqui de casa. Minha cabeça já foi e voltou 80 vezes. Comente aqui, porque assim, ó, o mínimo que um filtro tem que tirar é o cloro, é o mínimo. E se ele não tira nem o cloro, o restante está passando. Então é uma questão de você medir. Mede. Eu tenho um podcast de um médico meu, chama Samuel Dalelache, e ele fez um podcast de água com filtro, que isso, aquilo, outro. E ele, Letícia, você viu meu podcast? Eu vi. Semana que vem eu tô aí na sua clínica, que a gente tem consulta. Chego eu com meu pH-metro, com meu kit de ortolidina. Falei, agora vamos ver se tudo que esse filtro falou é verdade. Ele olhou pra minha cara e falou assim, o que é isso, Letícia? Eu falei, na indústria nós temos que provar. Não é verdade, Manu? Com certeza, tem que medir. Esse alcalino resolve. Esse produto químico é melhor. Vamos provar. Vamos fazer análise. Né? Diz o filtro que alcaliniza a água. Vamos botar uma água aqui, que a gente sabe o pH, e vamos ver quanto que sai. A sorte dele, deu tudo certo. O filtro realmente alcalinizava a água e tirava o cloro. Mas o consumidor, ele tem que ser um pouco mais criterioso, sabe? Ele acredita em tudo que fala para ele. Essa mesma empresa, ela vende filtro para tirar cloro de chuveiro. Né? Porque o chuveiro, o vapor, também, isso, aquilo, outro. Eu medi, não tirou cloro. Não tirou cloro. Aí a gente conversou com ele, a empresa. Não, porque o cloro tem memória. Minha filha. Ou tira ou não tira. Cloro, quem sabe melhor a minha. Cloro tem memória. Já escutou isso, Manu? Eu nunca vi que cloro tem memória. Nem né? Eu tenho. Quem então, gerar o cloro, não é mesmo? Pois é. Pra mim é o seguinte, meu marido falou, eu sinto diferente. Eu falei, aí, meu filho, é sua crença. É sua fé. Porque a análise mostra que não tira. Ponto, e a gente tem que confiar em dados, né? Não tem outro jeito, tem que medir. É isso aí. Então, o consumidor, se ele for lá, ele medir, ele estudar, ele vai na fábrica ou vai no distribuidor, ele começa a questionar. Eu adoro o cliente questionador, porque ele faz a gente evoluir. Né? Tem hora que enche o saco, fala, caramba, mano, dá um tempinho. Mas quando você fala assim, quando você pega, você fala assim, mas caramba, quanta coisa eu fui obrigada a estudar para responder melhor para essa pessoa. E o quanto que eu evoluí sobre isso. Então, o consumidor, ele precisa ser questionador. Questione. Né? E aí a gente vai mudando isso e vai trabalhando isso dentro da água. Então, olhar a água como alimento. Olhar a água como minha saúde, que eu estou bebendo todos os dias 2, 3 litros de água. E
esquece um pouco as marcas, por mais que eu trabalhe com as indústrias, mas, consequentemente, as indústrias ganham. E olha esses micronutrientes que tem ali em várias marcas e faz o seu blend, porque você não come só arroz, feijão e carne. Você come arroz, feijão e frango, arroz, feijão e peixe, arroz, feijão e legumes, arroz, feijão e vagem e brócolis. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí você vai trazendo isso. E, claro, como sommelier, vai trabalhando o seu paladar. A água não é tudo igual. E aí você consegue mudar esse paladar ali e entender ali como que está trabalhando sobre isso. Então é bem, bem divertido, é um assunto bem divertido. Eu acho. Agora, do ponto de vista de tendência de mercado, a gente entende que a sociedade como um todo tem dado mais importância à saúde, né? E isso é verificado através de uma tendência de aumento de consumo de água? O que está crescendo muito é água com gás. As pessoas estão trocando refrigerante por água com gás. O que já é um aspecto muito positivo, né? Sim, porque você só vai ter o CO2 ali, mas você não tem corante, conservante, você não tem açúcar, né? Açúcar, principalmente. Eu troquei. Então já você tem um tempo já. Você vê que indústrias antigamente envasavam tipo 5%, 10% da produção dela mês com gás. Hoje é pau a pau com sem gás. Hoje é duas linhas trabalhando simultaneamente com gás e sem gás. E isso é importante o que você está falando, porque a gente vê mudanças no perfil de consumo. Da mesma forma, a indústria do vinho diz que existe uma tendência de redução de consumo, porque as pessoas estão mais conscientes e as gerações mais novas, mais jovens, estão optando por não consumir bebidas alcoólicas. Ou outros tipos de bebidas alcoólicas que não o vinho, que é algo muito tradicional, também é considerado antigo e tudo mais. Aí é outra questão, mas eu acho que é importante a indústria responder a essas demandas, estar atenta e ter esse papel de educar. É importante educar o público, né? Porque se a gente está falando que quer ter uma sociedade mais sustentável, mais saudável, precisa ter informação de boa qualidade. E a indústria que puxa isso porque acaba que trata isso de forma mais estruturada do que, às vezes, governo ou organizações não governamentais inseridas na sociedade. Sim, então, e na água mineral, o distribuidor tem um papel muito forte nisso, né? Porque ele tem contato com o consumidor final. Né? A indústria, às vezes, ela fica um pouco isoladinha aqui. Claro que toda a bucha cai para a indústria, mas o intermediário aqui é o distribuidor. Então, eu sempre falo para o distribuidor, vocês têm um papel muito importante nessa cadeia, que é levar essa informação e orientar o cliente de vocês, né, de trabalhar isso. Esses dias, às vezes, a minha vizinha falou assim para mim, eu quero mudar minha água. A moça passou essas marcas. Pede o rótulo. Marca não significa nada. Pede o rótulo, que aí com o rótulo eu consigo te dizer o que é cada uma e te dou mais informações, né? Então, olha o distribuidor, ele parar de falar de marca e de falar de rótulo e fazer uma pergunta simples. O que você quer fazer com essa água? Ponto. Mas você sabe que tô pensando aqui que, assim, eu tô há 30 anos na indústria, né? Sou engenheira química de formação, blá, 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 blá. Eu tô fazendo uma autoanálise aqui, eu nunca pensei na água como uma indústria. Tipo assim, né? Tô na minha cabeça, sabe aquela coisa assim, para onde vai o lixo? Onde você põe o lixo? Põe na porta, né? E o lixo some. Mais ou menos esse conceito que às vezes as pessoas têm do lixo, né? Eu ponho aqui e ele desaparece, né? Os doentes vêm aqui e fazem essa tratativa de sumir com o lixo. Para mim, a água, agora eu tô aqui pensando, cara, para mim a água, eu nunca me lembro de ter olhado a água como uma indústria, né? Como uma indústria, como uma coisa, como um processo mesmo industrial, sabe? Assim, para mim é tipo, sei lá, tem um tubo que sai ali da nascente e vai jogando nas garrafinhas, sabe? Assim, agora eu falei, nossa senhora, eu nunca tinha pensado nisso como um processo industrial mesmo. E hoje, Vivi, as indústrias são todas robotizadas. Claro. Você olha assim, você fala, tem 3 pessoas em linha, sabe? A coisa mais linda de ver, assim, as fábricas toda robotizada, tudo com sensor, brilhando, tudo inox, do poço, reservatório, linhas, filtros, enchedoras, o controle de qualidade extremamente rígido.
né? A gente tem a Instrução Normativa 161, que fala de todas as bactérias, coliformes totais, fecais, pseudomonas, enterococos. Nós temos leis, né? Acho que é importante dizer assim, nós temos leis, nós temos regras dentro da indústria. As pessoas têm essa cabeça mesmo de uma forma muito simplória, né? E aí ela olha aquela garrafa e fala, nossa, mas uma garrafa custa R$3, R$3 é muito barato, gente. Vocês não têm noção do trabalho. O trabalho que é manter uma água mineral natural, que eu não posso ter adição de nada, eu tenho que pegar aquela água com todos os cuidados e envasar e chegar de uma forma natural na tua casa. Então, assim, o processo, ele é bem fechado para isso, existe bem controle de qualidades. Então, quando vocês olharem uma garrafinha, dá valor. Porque dá olhar, com certeza, com certeza. Ô, Letícia, é possível ter um processo de ozônio em casa? Tem processo pequeno? Tem empresas que são mais domiciliar, nós não, nós estamos mais parte industrial, mas tem equipamentos pequenininhos, com filtros, com ambiente. Se você estiver no Mercado Livre, aí você vai ver várias opções para colocar nos quartos que às vezes tem mofo, para higienizar verduras, legumes. Entendi. Tem padrão mais doméstico. Tá, legal, vamos saber também. Então tá, bom, acho que a gente está caminhando para o final, não sei se a Manu tem mais alguma pergunta. Eu tinha uma pergunta mais genérica, que é o brasileiro como um todo, é um dos povos aí que mais se hidrata no mundo? Como que a gente está nesse âmbito, assim? Não, os que mais bebem ainda água mineral é França e Itália e México. México por causa da qualidade da água. México por causa da qualidade da água. Podemos dizer que nós... O México é um país que não tem muitos rios, se não me falha a memória. A água é mais subterrânea, né? E a parte de abastecimento público deles também é meio ruim também, então eles bebem. Podemos dizer que a gente tem os maiores aquíferos, né? Foi descoberto há uns 6 anos atrás, o maior aquífero que tem ali na região de Manaus, preservado, de volume maior que o aquífero Guarani, e ele está em território nacional brasileiro. O aquífero Guarani, ele ainda está no Brasil, mas ele está no Mercosul, vamos dizer assim. Podemos dizer que a gente tem o maior domínio, né, maior quantidade de água doce no mundo, está aqui no Brasil, né? Pouco explorado ainda em consumo, mas eu acho que é cultural nosso, lá na França, Itália. Iniciou na França, né? A Evian foi a primeira empresa a envasar água mineral, depois veio a Perrier, em 1860 alguma coisa, veio aqui a parte de Minas Gerais, Caxambu, Cambuquira, ali, que fez a parte de invase. Quando você pega 1800, para mim é muito recente, né? 1800 é muito recente. E naquela época já falava da parte medicinal, né? Naquela época se comprava água em farmácia. Então, eu acho ainda que é muito recente falar. E agora, né? Antigamente eram os garrafões de vidro, aí foi mudando as embalagens. E eu acho que essa geração é uma geração de consciência de saúde. Eu estava vendo um meme na internet que a moça falava assim, eu completei 50 anos, estava louca para jogar um carteado, né? Ficar de boa, mas as minhas amigas querem ir para academia. Meu tempo. Fala sério, né? É justo na minha vez. Na minha vez. 50 anos eu queria ser considerada velha, que as pessoas faziam tudo por mim. Aquela lá é uma idosa. Não tem mais isso, né? E hoje, com 50 anos, as mulheradas tá inteiraça, né? Toda cheia de músculo, não tem mais isso. Então, a gente tá indo uma era, se falou de tendência, que a galera tá muito ligada nessa parte de saúde. Você vê boate sendo fechada, porque a galera quer dormir cedo, né? Então, olha a tendência. Então, eu acredito, sim, que daqui para frente, a galera vai olhar a água mineral mais como uma questão mesmo de saúde para o corpo dela e vai diminuindo a parte alcoólica, né? As farras em si. Então, é uma tendência. Coisa que os nossos pais, eles não prestavam tanta atenção assim, né? E hoje a galera já presta mais atenção, já são bem questionadoras. A galera é bem questionadora, a galera nova aí são bem questionadoras sobre isso. Eu fico feliz, eu acho que é uma tendência.
Eu acho que esse é um daqui para frente é só para frente, né? Porque eu uso muito daqui para frente é só para trás, mas esse daí, no caso deste, é daqui para frente é só para frente mesmo. Uma coisa que a indústria faz muito é levar as crianças para a indústria. As escolas para a indústria. Então, eles têm esse trabalho muito legal que faz esse movimento, né, delas entenderem tudo isso. Coisa que a gente não tem, imagine, a gente... Nunca pisamos numa indústria de água, como você mesmo falou, né, Vivi? Nunca pisamos numa indústria estou pensando na água como indústria, nem nunca pensei. Então, mas você imagina as crianças vindo e falando, é assim que funciona. Então, as indústrias têm muito esse trabalho com as escolas, de levar para eles conhecerem. Que legal. Vou me enfiar numa dessa qualquer dia. Vale a pena. Com certeza. Bom, quero agradecer, Letícia, demais pela sua participação, agradecer pelo trabalho que você faz, né? E foi muito legal o bate-papo, e também agradecer a Manu pela sugestão e pelo contato e por estar aqui comigo. Eu quero agradecer demais vocês aqui, foi, nossa, muito legal o papo. O Júlio já mandou aqui, nossa, mas essa conversa está muito legal. Né? Então, eu acho que sim, foi, nossa, muito legal. Mas eu acho que a gente tem assunto para mais prosa aí, né, Lê? Acho que a gente pode depois pensar em algumas outras coisas. Vivi, porque das anotações que eu fiz na minha reunião de pauta, a gente falou assim, acho que 1/3 delas só. Vivi, eu vou desafiar você. Vamos fazer uma próxima numa água mineral. Vamos. A gente marca numa fábrica e aí a gente faz um podcast lá e demonstra isso pro pessoal. Tudo que a gente ilustra isso, tudo que a gente está falando para eles, vai ficar bem legal. Super top. Pode mandar a data que a gente organiza aqui, viu, Júlio? Já anota aí na agenda. Manu, também. Combinado. Eu queria fazer algumas considerações finais, assim, super rápido. Mais uma vez, agradecer a Vivi pela oportunidade. Eu acho que o podcast é uma iniciativa belíssima de trazer, primeiro, profissionais de qualidade, pessoas muito experientes, pessoas de conteúdo, com uma mensagem sólida, né, e de evolução para enfrentar os desafios aí que a gente vive nesse mundo atual, né, que é um mundo que tem muitas incertezas e carece de muitos profissionais competentes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria mais uma vez parabenizar a Letícia. Acho que a Letícia me chamou muito, com muita atenção, como uma profissional brilhante. Não é fácil ser empreendedor no Brasil, e a Letícia vem aí achando os seus caminhos. Tem uma equipe aí que demonstra ter o mesmo brilhantismo que ela tem. A gente acompanha o trabalho da Letícia no Instagram, no YouTube. A gente precisa de profissionais desse gabarito, e é um trabalho de formiguinha, seja nas frentes de segurança, nas frentes de boas práticas de fabricação, DPS, dando apoio à indústria, né? Não é só a indústria sozinha que cria conhecimento, é a nossa sociedade como um todo, e profissionais como a Letícia estão inseridos aí. Também dar os parabéns à Letícia por ter buscado uma certificação, por ser a primeira mulher sommelier. Eu acho que a gente tem que destacar isso e falar com muito orgulho, né? E o último ponto é, assim, a grande oportunidade que a gente teve aqui de tocar assuntos técnicos, de certa maneira, mas com leveza, numa forma prática, uma linguagem direta, mas também sem degradar o aporte que esse conhecimento técnico traz. Então, é aí que a gente vê o valor e a joia de profissionais como a Letícia, tá bom? Eu me sinto muito honrada e me considero uma pessoa de sorte de participar de um bate-papo desse tão legal. Obrigada, gente. Obrigada, Manu. Eu que agradeço aí todo o carinho, todas as palavras, dedicação, são muitos anos mesmo dedicado à água em si, mas é legal ter pessoas como vocês abrindo portas para as outras pessoas escutarem. Eu estou sempre disponível, acho que depois a galera coloca meu Instagram, que é leticia.ozio. Estou lá sempre. No meu canal do YouTube eu falo muito mais para a indústria, que é Ozio Engenharia Sustentável, mas eu também falo para o consumidor, para ele prestar atenção na parte deles ali, porque às vezes cai muitas culpas para a indústria e tem a parte do consumidor também, e é importante a gente trabalhar sobre isso. E eu estou sempre disponível, que vocês precisarem, tiver alguma dúvida, alguma coisa,
pode me mandar mensagem, que assim que possível eu respondo. Beleza, e vamos combinar esse aí na indústria. Nossa, na indústria. Vou cobrar, hein? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Como é que a gente vai fazer, eu não sei, mas aí é o problema do Júlio. O Júlio se vira e resolve pra gente. Júlio, fique em paz, que microfone, câmera, se precisar, eu já tenho. Tá tudo certo. É problema do Júlio, cada um com seus problemas. Então tá bom, gente, muito obrigada mais uma vez, obrigada a você que esteve aqui com a gente. Aproveitem, a gente tem uma aula aí de liderança, tem uma aula de gestão, tem aula de água, tem aula de indústrias, tem aula que vocês quiserem, só nesse podcast, nem vou falar dos outros. Então aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta. A Letícia fez um monte de perguntas lá, responde as perguntas para a gente contar para ela. Obrigada pela sua participação, até mais.